alunos e alunas do Instituto Santa Maria. Sou a professora Jaqueline Carneiro e estou aqui para darmos continuidade aos nossos estudos da disciplina de ciências. Eu peço que vocês tenham em mãos o livro didático de vocês do segundo bimestre, o livro azul, lápis, caneta e cadernos, para anotarem as dúvidas que forem surgindo. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 3, que está na página 2. Então, abra o livro, dá pausa no vídeo, abre o livro lá na página 2, capítulo 3. E tem como tema assim, os ambientes da Terra. Vamos começar analisando essa imagem que tem aí na página 2 do livro de vocês. O que diz essa imagem aí? Tem uma família de gorila, aparentemente. O pai, a mãe e o filhote. E o que mais a gente pode analisar? Pode ver aí, ó, que ao lado tem falando sobre a altura dele, 1,60 m. Aí nessa mesma página tem dizendo o seguinte: as florestas tropicais estão em diferentes locais do mundo. Nela há uma grande variedade de seres vivos. Na imagem acima é possível observar alguns gorilas no ambiente natural deles, isto é, de algumas florestas tropicais do continente africano. Esses animais estão sendo ameaçados de extinção por causa da caça e principalmente pela destruição de seu habitat. Aí tem duas perguntas para vocês resolverem. A primeira pergunta diz o seguinte: com a destruição da floresta onde os gorilas vivem, eles poderiam se mudar para outra floresta, em outro local, e assim garantirem a sua sobrevivência? Será, gente, que dá para esses gorilas passarem de uma floresta em que eles vivem para outra e sobreviverem? Nem sempre uma floresta é ao lado da outra. Isso pode acontecer de ter uma floresta ao lado da outra? Pode, mas é difícil esse acontecimento. Geralmente, de uma floresta para outra, envolve um certo percurso. E nesse percurso, o que acontece? Esses animais podem virar presas, podem ser capturados. Então, assim, são vários fatores que podem influenciar nesse deslocamento. Então, assim, sem falar que nesse deslocamento eles podem vir ficar sem alimentação, sem a forma como eles vivem, então seria difícil a sobrevivência, né, nesse deslocamento entre uma floresta e outra. A segunda pergunta diz o seguinte: quais características podem diferenciar as florestas presentes em diferentes locais do mundo? Então, ou seja, gente, as florestas, nem todas as florestas que estão ao redor do mundo, elas têm as mesmas características, não. Elas podem ser diferentes em relação a quê? Em relação ao tamanho das árvores, elas podem ser diferentes. Elas podem ser diferentes em relação ao clima. Uma pode ser mais quente, mais seco, outra pode ser mais úmida. Ela pode ser diferente também em relação à questão de rios e de lagos. Uma pode ter bastante rios, lagos, já a outra pode ter uma quantidade bem menor. Então, assim, são vários os aspectos que diferenciam as florestas de um continente para de outro continente. Podem sim ter algumas características em comuns e podem ser diferentes. As diferenças foi como eu citei aqui para vocês: climas, árvores, tamanho das árvores, umidade, entre outras. Até o solo pode ser diferenciado. Agora eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 3, que tem como título Biomas. Vamos lá começar. O planeta Terra apresenta ambientes diferentes e cada um deles tem características específicas relacionadas ao clima, cobertura vegetal, diversidade de animais e tipos de solo. A gente acabou de o quê? De falar, eu acabei de falar com vocês que até se forem florestas em continentes diferentes, podem ser diferentes. Imagina ambientes, gente. Ambientes diferentes é que podem ter principalmente características diferenciadas. Nesses ambientes, os seres vivos, que são os fatores bióticos, a gente viu que existem. A gente já viu no estudo do capítulo 1
que existem dois tipos de fatores. Os fatores abióticos, que são aqueles fatores que não têm vidas, e os fatores bióticos, que são os, fatores abióticos, seres que não têm vidas. Fatores bióticos, seres que têm vida. Então, ou seja, nos fatores abióticos, que são os seres que não têm vida, podemos citar a pedra, a luz solar, o solo, entre outros. E nos fatores bióticos, que são aqueles fatores que têm vidas, eu posso citar os seres vivos e os animais. E a junção desses fatores, a junção dos fatores abióticos com os fatores bióticos, dá o que nós chamamos de ecossistema. Ou seja, ecossistema nada mais é do que a junção de seres vivos com seres não vivos. E existem diversos tipos de ecossistemas. Até uma poça de água pode ser considerado um ecossistema. Por quê? Porque nela tem seres não vivos e podem ter seres vivos. Como, por exemplo, o girino. O girino pode perfeitamente viver numa poça de água. E o quê? E o que seria aí os seres não vivos? Poderia ser o solo. Então, uma junção de fator biótico com fator abiótico, dá origem a um ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas forma o que a gente chama de biosfera. Ou seja, toda a parte da Terra que abriga a vida. Os ecossistemas são muito variados e não se distribuem de forma homogênea por todo o planeta. Desse modo, os que apresentam semelhança de clima, vegetação, solo e aspectos físicos são agrupados em biomas. De maneira geral, podemos determinar que o bioma é uma grande área formada por um complexo de ecossistemas, ou seja, bioma nada mais é do que uma grande área formada por o quê? Por vários ecossistemas juntos. O tipo de clima e vegetação de um bioma são muito importantes, pois eles influenciam diretamente na espécie de seres vivos que podem ser encontrados nesses locais. Eu queria que vocês dessem uma olhada aí na página 3. Vamos fazer aí a classificação. Primeiro, indivíduo. Segundo, população. Terceiro, comunidade. Quarto, ecossistema. E por último, a biosfera. Ou seja, primeiro tem o indivíduo, depois esse indivíduo forma a população. O que é população? São seres da mesma espécie. Depois essa população forma uma comunidade, que é o que? A junção de várias populações juntas. Dessa comunidade a gente forma um ecossistema, que são várias comunidades juntas. E por último nós temos o que a gente chama de biosfera. Então, para a próxima aula, eu vou estudar com vocês os biomas mundiais. Eu peço que vocês façam uma pesquisa aí e anotem no caderno de vocês características dos biomas mundiais. Então, a atividade em casa vai ser fazer uma pesquisa sobre os biomas mundiais, que vai ser um assunto que nós iremos tratar na nossa próxima aula. Ainda na página 4, eu vou preencher com vocês, onde tem organize as ideias. Aí tem a palavra indivíduo. Vocês completam com o quê? População. Depois, vocês completam com a palavra comunidade. Depois vem ecossistema, bioma e biosfera. Gente, até mais. Não esqueçam da pesquisa para a próxima aula. Espero que vocês estejam bem. Tchau, turma.